Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Resenha Política. Continue compartilhando aí em todas as nossas plataformas. Se inscreva lá no nosso canal YouTube. Assista sempre terças e quintas pelo site Rondônia Dinâmica. E no sábado e domingo, esses dois programas são reprisados pela TV Rema. Continue no nosso Instagram, tá lá também, terças e quintas, todas as nossas plataformas. Só colocar lá, Resenha Política. Acesse, compartilhe. Hoje aqui no estúdio do SES Brasil, eu tenho um prazer de receber o homem que manda na grana, no tesouro do Estado. Aquele que olha e diz assim, governador, não gaste muito, ou gaste muito, ou invista mais. Luiz Fernando. Luiz Fernando é o secretário estadual de Finanças. Sim. Seja bem-vindo, é um prazer. Eu já conversei umas 2 ou 3 vezes com o secretário e sei do seu empenho em tentar deixar esse Estado com as finanças equilibradas. Perfeito. Mas eu vou começar logo com a primeira pergunta aqui, secretário, é logo no direto. Há uns 20 dias atrás, o senhor e o deputado estadual delegado, eu entrevistei aqui Rodrigo Camargo, que ele é muito enfático, e ele sempre está ali no seu pé, ali na questão tributária, dizendo que o governo do coronel gosta de taxar, igual ele faz até esse link entre Marco Rochas e o governo Lula. E vocês terminaram, um respondendo o outro, ele dizendo que vocês tinham aumentado uma nova alíquota. A verdade, o que é que tem de verdade? Na verdade, não, o que é que tem de verdade naquilo? Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo espaço, pelo convite, né? Honroso de estar aqui, né? O seu podcast tem sido bastante assistido, bastante comentado, então muito obrigado pela oportunidade. Esse episódio com o delegado Rodrigo Camargo não é a primeira vez em que ele, talvez por uma dificuldade na interpretação inicial do texto, né, ou alguma indução ao erro por alguma assessoria, ele afirma coisas que não são cabíveis no texto que foi encaminhado pelo Executivo. Para a Assembleia Legislativa. Exatamente. O Executivo mandou um projeto de lei, né, a mensagem 83, encaminhou um projeto de lei para fazer alterações na Lei 688, que é a lei do ICMS. E nessas alterações, o principal objetivo era fazer uma mudança na base de cálculo, na forma de calcular o diferencial de alíquota das empresas do Simples Nacional. E aí, no texto, se definia quem é esse contribuinte das empresas do Simples e citava que as empresas do Simples são aquelas que realizam operações comerciais, inclusive... Identificava quem são. Quem são, inclusive, para a compra de bens destinados à produção agrícola, bens e mercadorias destinados à produção agrícola. A expressão produção agrícola foi lida pelo deputado como se fosse para criar uma taxa para o produtor rural. Não tem nenhum cabimento, sabe? Não é uma leitura legítima, né? É um erro grosseiro de interpretação. E aí ele vai e grava um vídeo dizendo que o governo estava taxando o agro. Pelo que o senhor diz, então era uma questão interpretativa, simplesmente bastava lá na Assembleia, suprimiu, mudava a lei? Então, a proposta foi suprimir esse parágrafo, era o parágrafo 3º, acho que do artigo 8º, salvo engano, em que ele propôs a supressão. Isso deixa o texto menos claro, não impede, né, que a lei já foi inclusive sancionada, não impediu isso. A gente vai mandar novamente por uma questão de clareza, de melhor técnica para orientar o texto. E um outro ponto que ele também arguiu, também suprimiu, o artigo 27A, né, da Lei 688 do ICMS, que tratava sobre o que esse artigo? Tratava dos segmentos que têm uma parte do seu faturamento destinado a 2% de taxa de alíquota destinados ao Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, o FECOEP. Alguns setores, alguns bens que são considerados não essenciais, supérfluos, contribuem para esse fundo de combate à pobreza. Certo. E aí, desses segmentos é o setor de comunicações, que a lei federal, a lei complementar 194,
definiu que isso é bem essencial, então não pode mais ser base para o FECOEP. Então a gente estava retirando. Só que quando você retira, você reescreve o mesmo artigo que já existia, e nessa escrita do artigo está dito assim: ficam acrescidos 2%, né, para setores tais e tais e tais. E dentre essa lista de setores, a gente estava retirando o setor de comunicações. Ele entendeu que estava criando, porque o texto era ficam acrescidos, né? E na verdade eu estava alterando um texto que já tinha esse ficam acrescidos, só retirando o item 12 daquela relação de setores tributados com esses 2%. Então era uma redução de carga tributária sobre esse setor de comunicações. Com a supressão, aí o deputado na Assembleia chamou a atenção dos demais, olha, está aqui, está crescendo e tal. Não foi feita uma leitura comparativa com o texto da lei atual, né? Induziu os demais ao erro e também suprimiu isso. Com isso gerou uma necessidade de continuar tributando um setor que não deveria mais estar tributando, que é o setor de comunicações, né, de serviços de comunicação. Então, assim, isso acaba criando dificuldades. Trocando miúdos, vocês sugeriram a diminuição da carga, retirando a tributação no setor de comunicações, e pela interpretação dele terminou permanecendo a tributação. Aí eu vou ter que mandar um outro projeto de lei. Quer dizer, é o inverso do que o deputado falou. Exatamente. Eu me lembro, e eu sei que o senhor sabe, que o senhor é secretário de Finanças, que há 2 anos atrás, ou foi 1 ano e meio atrás, vocês mandaram um projeto de lei aumentando a alíquota em razão daquela brincadeira que fizeram durante a campanha eleitoral. Tiraram dos combustíveis os ICMS dos combustíveis e terminou gerando uma perda grande. Eu me lembro que na época o governador Marco Rocha ele aderiu, disse que era bom, mas terminou, se eu não me engano, de 100 milhões. Na verdade, Rondônia perdeu 600 milhões de reais por não arrecadar. Isso. Essa guerra, né, dos combustíveis começou lá em 21, 22, né, numa narrativa de que os combustíveis estavam caros por causa do ICMS, a culpa era dos governadores, né? Sim. E, de fato, isso não era factível. A alta do preço dos combustíveis depende de variação do dólar, mercado internacional. Petróleo, exatamente. Outros fatores. Agora vai aumentar, né? E você vê que diminuiu. E agora vai aumentar por causa da guerra. Sim, sem dúvida. Tinha diminuído semana passada. Exatamente. 3 dias depois estoura a guerra. Então a narrativa era, não, se tirar o ICMS vai reduzir o preço. Não reduziu o preço e gerou, de fato, um desequilíbrio nas contas dos estados brasileiros, né? Foram bilhões de reais que foram reduzidos, foram retirados da arrecadação dos estados. E aí esses estados todos, por conta disso, precisaram fazer um reequilíbrio das suas finanças, aumentando a alíquota modal. O que é a alíquota modal? Existem alíquotas específicas de ICMS, por exemplo, alimentos normalmente pagam 12%, ou são isentos, outros pagam 4%, e alguns bens pagam até mais do que isso, pagam 25%, 37%, né? Fumo, por exemplo. Então tem várias alíquotas. E o que não tem alíquota específica, uma alíquota determinada, vai para essa modal, que é a alíquota genérica. Que é geral, assim. né? Isso. Que é aquilo que você aplica em todos que estão fora daquelas específicas. Modal vem de moda, né? Lá ou seja, é o que mais se repete, mais se aplica a vários produtos. Mas ela não é o determinante para a maior parte dos bens consumidos. No supermercado, por exemplo, né? A maior parte dos bens, produtos alimentícios são tributados a 12%, né? Ou alíquotas menores, então eles não são afetados pela alíquota modal. Mas aumentar essa alíquota era importante naquele contexto para recuperar as perdas de arrecadação que houveram em função da desoneração do ICMS. Embora o senhor diga isso, que esse aumento em relação aos combustíveis não tivesse reflexo direto nos preços, por exemplo, de alimentos. Mas não é que não tem reflexo direto, tem reflexo. Não era aumentou de 17,5% para 19%. Não, o senhor quer dizer o seguinte, que essa mesma alíquota não é aumentada naqueles negócios. Exato, o efeito disso não é 2% a mais em tudo, não. Mas reflexo tem. Reflete. E a gente fez essa conta, inclusive na ocasião. Quando você pega a PNAD, né, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que tem o consumo das famílias, e pega o que é tributado com 12, com 19, com 17, que foi para 19, etc., o efeito no orçamento das famílias era em torno de 1%. Havia um efeito menor. Vocês fizeram essa projeção? Sim, fizemos. Então era um impacto que não ia, de fato, gerar um aumento relevante no
consumo, no custo de vida das famílias. O problema é que a gente paga tanto imposto, qualquer aumentozinho, quer queira, quer não, tem inflação. passa a ser relevante, claro, né? Claro. Você vai juntando um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, termina sendo relevante. Sim, que seja R$30, que seja. Isso tem algum impacto. E por que isso foi necessário? Porque o Estado precisava recompor a sua receita. E também um outro fator que influenciou, olha, dos 27 estados, 19 tiveram aumento de alíquota modal nesse período de 23, 24, alguns até agora em 25 tiveram aumento. Certo. Tanto por conta dessa necessidade de recompor a arrecadação, quanto porque na reforma tributária se definiu que quando entrar um novo imposto, né, o IBS, que vai substituir o ISS, o ICMS... Até 30 e... Isso, vai começar em 29 e vai até 32, 32, né? 32 e 33 é 100% IBS, a transição de 29 a 32. E nesse período, até começar a transição, ou seja, até 28... até 28... Nós temos 3 anos para começar essa transição. Vai ter uma espécie de seguro-receita. Os estados que perderem a arrecadação, eles vão ser compensados. Isso. Aqueles que arrecadarem com o IBS menos do que arrecadavam com o ICMS e ISS, vão ter uma compensação. Então, 5 pontos percentuais da alíquota de referência do IBS. Esses estudos vocês já devem ter, né? Sim. Rondônia é um deles. E olha o que acontece. Como haveria essa compensação, muitos estados falaram, deixa eu me posicionar melhor aqui, deixa eu arrecadar melhor aqui, tanto porque eu tive perdas, quanto porque na hora que vier essa compensação, eu quero estar num patamar adequado, porque se eu tiver perda, eu vou ser compensado, vou ser ressarcido, né? Então, por isso houve esse movimento. Então, 19 dos 27 tiveram aumento, não foi só Rondônia. E teve gente que aumentou até 23%. A Rondônia está com 19,5%, que é mais ou menos a média, né? Então, assim, não é nada que tenha sido fruto de desequilíbrio, descontrole, ou que tenha tido um impacto relevante, mas era super relevante que fizéssemos e por isso foi aprovado. As finanças do Estado estão equilibradas? Sim, as finanças de Rondônia continuam muito bem equilibradas, a gente continua robusta, arrecadando mais do que gasta anualmente, a gente tem liquidez, né, capacidade de pagar as contas em dia, faz poupança corrente, ou seja, gasta menos do que arrecada e tem baixo endividamento. Rondônia é um dos estados com menor índice de endividamento. Por isso a gente é CAPAG A, né? Aquela nota que a Secretaria do Tesouro Nacional atribui aos estados, né? A gente tem a nota máxima desde 19, né? Desde a avaliação do balanço 19 divulgado em 2020 até agora, pelo 5º ano consecutivo, somos CAPAG A e agora CAPAG A+, que é para quem tem boa qualidade das informações contábeis. Secretário, eu fiz essa pergunta e o senhor me disse que quer queira, quer não, vocês têm uma poupança, deixar o que chama aquele colchão, de dar uma tranquilidade. Mas o governo recentemente pediu à Assembleia Legislativa uma autorização para contrair um empréstimo de 1 bilhão. Isso não compromete o futuro, não? De forma alguma. Todos os estados fazem operação de crédito para acelerar os investimentos. Rondônia até aqui vem bancando os investimentos, né, em infraestrutura com recursos próprios. Dá para fazer, mas isso tem limite, né? E é necessário, quando você tem demandas reprimidas de infraestrutura, que vão ser super importantes. As demandas são maiores do que vocês podem... Você precisa acelerar isso. Até porque com a reforma tributária, extingue-se benefícios fiscais, né? A partir de 2033... Só a Zona Franca de Manaus era de comércio, mas os benefícios fiscais que hoje são usados para investimento... vão tirar. É possível. Pelo menos está prevista a Constituição até 2073, né? Mas enfim. Os demais benefícios que têm sido muito importantes para a atração de investimento, deixam de vigorar. E daqui a 8 anos é um prazo curto para quem está tomando decisão de investimento. Então é preciso que Rondônia acelere a sua infraestrutura, porque é com base na infraestrutura que a gente vai atrair investimento. Em função da matéria-prima, da proximidade com o mercado de consumidores, né, outras vocações que a gente tenha, mas é fundamental reduzir esse déficit de infraestrutura que a gente tem em Rondônia de estrada, de ponte, de armazenagem, enfim, portos, hidrovia, etc. Então, para reduzir isso, o governo precisa acelerar o investimento. Por isso, foi contraída uma operação de crédito, o valor autorizado pela Assembleia foi 985 milhões, né? Quase R$1 bilhão. Mas esse valor, até 940 milhões, a gente consegue contratar anualmente com aval do governo federal, que garante um custo baixo de encargos, né? De juros, que a gente vai pagar.
E ele não compromete em nada a solidez fiscal, o equilíbrio fiscal do Estado, porque a gente tem esse baixo endividamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites, né? A gente está muito abaixo desses limites. O jurisprudencial ali está... Os limites de alerta prudencial são para despesas com pessoal, né? Mas eu tenho, por exemplo, não pode comprometer, o estoque da dívida não pode ser mais do que 200% da receita corrente líquida. A gente tem... A dívida líquida do Estado, consolidada, aquela que veio do Beron, que veio daquelas estatais, essa dívida mensal ainda está naquele patamar alto? Disseram que... Não, a gente paga mensalmente cerca de 17 milhões da nossa dívida consolidada. Nossas dívidas do Beron e outras foram consolidadas lá em 2016, Lei Complementar 9496, definiu uma consolidação e reduziu os juros e alongou o prazo. A gente paga 17 milhões. Isso está equalizado, né? Está tranquilo, né? Para o Estado. Porque durante a pandemia houve uma suspensão, né? Durante a pandemia houve uma suspensão do pagamento. Houve. A lei 173, né? Eu não me lembro o nome da lei, mas eu vi essa de 2020, né? Ela deu suspendeu por um período, né? E depois incorporou esse saldo, esse período que ficou sem pagar, incorporou no saldo devedor para poder diluir. Jogou para frente. Jogou para frente. E aí, por isso também contribui com esses 17 milhões que a gente paga mensalmente. Não é um valor que, digamos, está... Não inviabiliza o Estado. Não tem injeção do Estado, não. Porque tem uma época que estava difícil. Foi difícil. Durante um período, a dívida do Beron realmente consumia muitos recursos do Estado. Né? A partir dessa renegociação, do alongamento, né? E a gente tinha uma expectativa também de conseguir no STF reverter isso. E tal. Eu acompanhei o processo, mas esquece. Esquece. Já foi definido, agora é absorver. O que eu quero dizer é, nós não temos um endividamento que comprometa a capacidade do Estado de honrar seus compromissos, nem de manter um nível de investimento razoável. Agora, a gente precisa acelerar esse investimento. Por isso, a operação de crédito foi importante e ela não vai gerar riscos de comprometer os próximos governos, risco de gerar dificuldades financeiras para o Estado de forma alguma. O senhor falou aí que esses recursos que o Estado está conseguindo através de empréstimo é para investir na infraestrutura, né, do Estado. Nós temos uma discussão enorme, inclusive eu acho até muito atrasada, né, porque já tá definido sobre a duplicação da BR-364. Mas não vou discutir isso com o senhor, não, porque eu já discuti com os deputados, eles ficam discutindo, e nem eles conseguiram resolver isso. Na ocasião adequada, né? Minha pergunta é o seguinte: esses recursos que vocês estão pedindo emprestado para a infraestrutura, ela vai ser investido também naquele projeto que se tem da Estrada do Feijão, uma BR paralela a 364, tem alguma coisa nesse sentido? Existe um conjunto de obras que já foram mapeadas, né, já tem projetos de engenharia para suprir essas principais linhas de escoamento de produção, né, de Rondônia, né, onde se identifica que tem maior nível de produção com dificuldades de escoamento que está sendo priorizado. E eu confesso que não me lembro especificamente dessa estrada, né? Era a Estrada do Boi, falava, saía do Colorado, cortando. A Estrada do Boi, sem dúvida, falta um trecho a complementar, né? Então, esse trecho sim. Existem várias outras estradas e pontes que estão sendo substituídas, né? Que são de madeira hoje e precisa colocar estruturas de concreto. Então, todos esses investimentos estão previstos, né, para contratar. Isso para aquilo que a gente consegue, esse ano ainda, iniciar a licitação, vai ser contratado esse ano. Porque ainda não está maduro, fica para o ano que vem. De forma que a gente não vai contratar nem os 940, vai ficar até um pouco menor. Para que haja condições de executar, né, esses recursos naquilo que está mais maduro em termos de projeto. É com BIRD, Não, a gente está fazendo, na verdade, um chamamento público para várias instituições financeiras. Algumas vão entrar diretamente, outras em consórcio, né? E vão apresentar para a gente contratar pela menor taxa possível, né? Um leilão em aquele que o mercado melhor oferecer. Exato. Hoje a taxa a gente tem na mesa já propostas de CDI, né? A taxa básica de juros, com mais 1,20, 1,18. Então a gente está tentando reduzir isso, aproveitando a nossa condição de bom pagador, né, nosso selo de bom pagador lá da STN, e negociar a menor taxa possível. Secretário,
Eu vejo que os sindicatos andam calmos. Vocês têm dado bons aumentos aí. Sempre tinha conflitos aqui no Estado em relação ao servidor público pedindo aumentos. Foram feitas várias concessões ao longo dos anos. Vocês fizeram algumas correções entre categorias? Sim, a gente teve aumentos recentes aí para o pessoal da área administrativa, né, planejamento, contabilidade, a própria área da Cefim teve um ajuste na sua forma de remuneração, tem outras categorias, né, que a gente também está discutindo com eles, correções pontuais, ajustes, né, na forma de remunerar o servidor, né, e aí entram várias, eu acho que eu não vou citar todas aqui porque são muitas negociações em andamento, e o governo tem atendido isso à medida das suas possibilidades, tentando tornar os planos de cargos, carreiras e salários o mais justo possível, né? Eliminando distorções e tentando convergir para aquilo que vai gerar um nível de satisfação razoável. Agora a gente sabe que satisfação de sindicato dura pouco, né? Então a gente vai corrigindo pontualmente, isso é da vida. Faz parte. Sem dúvida. Deixa eu lhe perguntar, o senhor falou que nessa infraestrutura teria recurso também para os modais aqui, somente de exportação. Porto de Rondônia hoje, de Porto Velho, da capital, termina sendo um grande problema para a cidade. Por conta do fluxo de veículos. Do fluxo de veículos enorme. E quer queira, quer não, o Confúcio fez aquele anel viário lá que até hoje não está completo, não está. Tem alguma coisa naquele sentido? Porque ninguém aguenta a quantidade de carreta durante o dia. Sim. O prefeito Léo foi obrigado até a tomar uma atitude muito dura, né? Dizer que não entra os caminhões, terminou gerando uma confusão lá para o garçom. Até eu liguei para o prefeito. Prefeito, o senhor é garçom, o senhor sabe servir melhor. Mas não deixa de ser um problema muito grande. Desviar esse trânsito de veículos pesados. Tem muita carreta. Por ali eu também acho que é uma medida necessária. Mas tem alguma coisa já programada para isso? Não sei te dizer se está nesse pacote que entraria agora, né, para a contratação da operação de crédito nesse ano, né? Mas certamente é algo para ser feito daqui para o ano que vem, para que a gente tenha esse fluxo resolvido. O porto ele está já bastante demandado na época da safra. Agora em janeiro a gente teve, né, na época da safra de soja, um engargalamento, né? Muitos veículos ficaram esperando ali no posto Miriam, no Candeias, e teve 1000 carretas ali. Então a gente tem investimentos no porto, inclusive algumas áreas do porto estão sendo leiloadas agora, né? Tem uma licitação para arrendar áreas lá para que hajam investimentos em armazenagem para aumentar essa capacidade de embarcar e dar vazão, né, para descarregar esses caminhões na época da safra. Isso já vai ajudar a evitar esses transtornos. Além disso, essa questão do anel viário também é uma das obras prioritárias. Eu não sei se ela está nesse pacote imediato ou se vai ser no ano que vem, mas sem dúvida é uma das obras prioritárias. Está programado. Secretário, eu entrevistei essa semana o secretário municipal de Meio Ambiente aqui de Porto Velho. E ele me mostrou um estudo de mudanças climáticas, de que a seca deste ano, de 26, de 25, pode ser pior do que a de 24. Então a gente está falando em Porto e significa que vai ter problema na navegabilidade, onde a gente escoa toda a produção de grãos do estado. E aí, vocês também estão prevendo balizamento, melhorar o canal, dragagem, porque senão já houve problemas de balsas, teve até problema de desabastecimento de petróleo, que é todo. Esse foi um grande problema que tivemos, especialmente em 23, que pegou todo mundo meio de surpresa, né? Essa perda da navegabilidade. Em 23, assim, os operadores não estavam nem preparados para isso, né? Então houve consequências, sim, de perdermos a arrecadação no final do ano, né? Especialmente de agosto a novembro, porque não estava entrando mais combustível de Manaus, tinha que vir de fora, aumenta o preço do combustível, inclusive porque encarece o frete. Então realmente teve um impacto grande lá em 23. Em 24, apesar da crise hídrica ter sido mais severa, nós tivemos uma consequência econômica menor, porque houve já uma preparação. Mas teve perda. Teve perda.
tanto por conta da perda de navegabilidade do Madeira, quanto pela questão da safra, né? Sim. Que acaba tendo uma redução da produtividade, embora isso acabou sendo compensado por mudança na janela de plantio, né? Aumento de área em algumas outras medidas. Isso permitiu que o efeito econômico fosse menor, mas para, de fato, dar mais estabilidade para essa questão da navegabilidade do Madeira, os investimentos são esses que você mencionou mesmo, né? É fazer a derrocagem, né? Tirar as rochas, é fazer dragagem, né? Aumentar o leito do rio, e isso existe já investimentos sendo feitos pelo DENIT, né? O governo federal tem investido nessa questão da hidrovia do Madeira, e o Estado vem acompanhando isso. Diretamente o Estado não tem investido porque já existe esse investimento federal sendo feito, né? E a gente espera que tem a parceria, isso amenize, né, o impacto da crise hídrica agora em 2025. E a infraestrutura do porto? Porque precisa também, quando você tem uma crise dessa, você precisa ter local para guardar. Né? São as silagens, exato, armazenamento dos. Vocês. Então, eu conversei com alguns empresários do agro e eles disseram, olha, a gente vive e não precisa muito do governo, você não atrapalha a gente. Sim. Agora, a gente precisa de a gente precisa de estrada, a gente precisa de silagem, a gente precisa de os modais todos funcionando de forma adequada. De fato, o nosso porto organizado ele precisa ser modernizado, melhor estruturado, e por isso esse arrendamento de áreas para que o privado possa colocar as estruturas lá, né? E o Estado, né, que é o delegatário, né, do porto, o porto na verdade pertence à União, né, a delegação é do Estado para manter a operação ali. Então a gente tem que investir sim na melhoria dessa operação, e para isso essa infraestrutura do porto deve receber investimentos também. Mas de imediato o que existe é esse investimento privado para melhorar a estrutura de armazenagem ali no porto. Além disso, né, a gente tem linhas de crédito, outros investimentos que o Estado vem buscando viabilizar junto à BASA, BNDES, outros órgãos, para facilitar a construção de silos. Realmente existe um déficit de armazenagem, né? Hoje boa parte da produção é armazenada nos próprios caminhões, né? Sim. Então a gente, em função até desses riscos, né, de crise climática, eventos adversos, a gente precisa melhorar a estrutura de armazenagem. Então buscar financiamento para as instituições financeiras, financiarem o privado para isso, é algo que o Estado tem buscado. E dentro desse nosso aumento de recursos para investimento, a gente pode também viabilizar algumas estruturas no nosso porto e em outros modais que a gente visualize que vão ser impactantes. Nosso tempo já está terminando, mas não posso deixar de fazer uma pergunta. Há 2 anos, 3 anos atrás, houve uma grande operação da Polícia Federal aqui no estado de Rondônia, em cima de grandes empresas de atacadistas, né? De sonegação. Como é que está isso aí? A sonegação está grande? Vocês estão apertando? A secretaria está bem aparelhada? Está tecnologicamente, vocês equiparam ela bem para... Melhorou bastante a nossa estrutura de tratamento de informações, de processamento de informações. A gente adquiriu um data center, né? A gente investe software 20 milhões de reais por ano nessa questão de tecnologia da informação, e softwares, né? E treinamento do pessoal. E a gente, desde 2019, Robson, a gente adota um cruzamento massivo de dados e quando detecta alguma inconformidade, a gente dá a oportunidade para o contribuinte se autorregularizar. Certo. É o programa Fiz Conforme, começou lá em abril de 2019. Isso entrou na prática das empresas. Tem funcionado. Porque o contribuinte, quando ele percebe que ele está sendo visto, fiscalizado, né, e ele tem a oportunidade de se corrigir, ele aproveita. É mais barato você se corrigir. Você, né, tem um histórico, né, daquela empresa. Você tem um histórico. A gente cruza as notas fiscais emitidas com os meios de pagamento, cartão de crédito, débito, Pix. A gente faz cruzamento até com dados de energia elétrica, né? Uma indústria que está aumentando o consumo de energia elétrica tem que estar faturando mais. Então a gente tem uma série de cruzamentos que detectam indícios e eles são notificados. A notificação tem um prazo, o contribuinte se ajusta e aí ele não tem multa. A gente tirou a ênfase da multa. Claro que quando existe um crime estruturado, né, o grupo que se organiza para fraudar o fisco, né, para sonegar, esse a gente tem que ir com força total.
né? E para isso existe todo o trabalho feito junto com o Ministério Público, né? Existe o GAESF, o Grupo de Combate à Sonegação Fiscal, existe um Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, uma série de estruturas que vão numa linha mais repressiva. Mas a maior parte do nosso esforço está concentrado em estímulo à autorregularização do contribuinte, esse estímulo à conformidade. Isso dá muito resultado. Dá tanto resultado que a nossa arrecadação, a receita total do Estado, ela cresceu 115% entre 2019 e 2025. Então isso mais que dobrou a nossa receita. É um dos estados, pelo que eu vi lá, eu dei uma olhada, que mais. Sim, um grande crescimento. E legal, a produção de emprego também. Sim. Geraram muito emprego. Sim, isso gera formal. muito emprego. Formal e informal, né? Sim. Tanto a taxa de desocupação, né, ficou entre as menores do país, hoje é a segunda menor do país. Então é realmente um resultado de uma gestão desses fundamentos econômicos bem feita. E esse aumento de arrecadação, ele é menor até do que o aumento do faturamento das empresas contribuintes do ICMS. A gente tem dados que mostram que em 2019 as empresas contribuintes do ICMS em Rondônia faturavam 69,2 bilhões de reais por ano. Hoje o faturamento chega a 170 bilhões de reais por ano, né, em 2025. Então isso mostra assim, um crescimento muito expressivo, 150% de incremento do faturamento. Exportações cresceram muito, o número de empresas aumentou muito, diversificou a economia. Então, a gente tem elementos que demonstram que nesse período de 2019 para cá, Rondônia cresceu, desenvolveu-se numa velocidade muito maior do que vinha se desenvolvendo até então. Então, acho que esses fatos denotam acertos na gestão, sim. Secretário, o senhor me falou aí, ilustrou até com o Porto, né? E também com a privatização de BRs, vocês chamam a iniciativa privada, vocês estimulam isso. Mas eu vejo uma contradição política, porque, vou dar um exemplo, foi privatizado o setor de energia daqui do Estado. Uhum. Na privatização eu fui um dos jornalistas que mais critiquei, achava um absurdo, né? E algumas pessoas diziam que era viés ideológico. Depois eu reconheci que realmente foi melhor. Que bom, né? Bom que a gente aprende, né? Mas o que eu percebo, eu acompanho os bastidores, né? Que é fundamental, na Assembleia, no governo, com a resistência de resolver esse problema através de refis entre as grandes contribuintes do Estado. Tem várias empresas, mas eu vou dar um exemplo. Uma que foi privatizada, porque na hora que foi privatizada, os caras disseram que iam fazer, que é a de eletricidade. Sim. Qual é o problema? Que é político mesmo, é medo da população dizer que está dando anistia, porque não é anistia. Não é anistia. Do ponto de vista tributário, Robson, você tem toda a razão. Não faz o menor sentido não fazer uma transação tributária, uma negociação, uma conciliação com um grande devedor que é feito em todo o país. Esse devedor deve ao Estado e o Estado deve a ele através da sua companhia de saneamento, né? Sim. Que não paga a conta de energia há décadas. E fica aquele negócio um correndo atrás do outro na justiça. Exato. Isso não faz o menor sentido, até porque judicialmente a gente já cobra essa dívida tributária da empresa de energia desde 2001. Né? A gente já tem 24 anos tramitando na justiça a cobrança e não chegou ao STF ainda. Ainda tem o STF, né? Então você pode ir mais 10 anos, né? Então, é um negócio sem sentido. Não faz sentido. Então, a gente já mandou, lá em 19 mesmo, a gente já mandou tentativas de incluir, né, nos nossos programas de recuperação de créditos ou num instrumento específico de transação tributária, essa negociação da dívida. Mas existe essa questão do apelo popular pela ideia de que se eu reduzir juro e multa, eu estou perdoando dívida. Na verdade, a gente nunca cogitou de deixar de receber o ICMS atualizado, né, pelo índice de inflação.
O principal da dívida, que é o ICMS, a gente nunca cogitou de reduzir. Mas juros e multa, até existem questionamentos judiciais em outros estados que têm combatido o percentual, a correção de juro e multa que a gente aplica nessas Não, mas dívidas. dá pro cidadão com se eu sou devedor, eu mesmo, Você pessoa tem direito a física, refaz, eu já quando- fiz. Exatamente. Quer dizer, do IPVA, né? Por isso que eu digo que uma incongruência eu fiz do IPVA. Aham, exato. Eu acho uma contradição tão grande, porque eu acho que é falta de comunicação, explicar. É porque lá em Porque 19 você termina- teve uma festa tão grande em torno desse tema da CPI e as pessoas... Não, mas aí bateram. o que eu vi era coisas não republicanas. Eu fui na fonte, eu fui saber o que estava por trás disso. Porque eu escrevia muito contra. Eu era um dos jornalistas que escrevia. Um dia a empresa me chamou lá. E me chamou não foi para dar publicidade, não. Porque eu não tenho nenhum Foi pra dar relacionamento explicação. com nenhum. Eu não recebo de publicidade de nenhum órgão público. Nem um podcast, nem. Não aceito, não quero. Para manter sua independência, né? Por isso que eu faço o que eu quero. Aí eu fui lá. Eles me provaram que de 3 era 5 empregos gerados no Estado. Não era deles. 3 era deles. Aí eu me calei, eu quase peço desculpa. Mas continuei sendo legal. crítico. Aí eu fui atrás dessa dívida. E fui saber na Assembleia na época. Na Assembleia eu mais ou menos cheguei a uma conclusão por quê. Entendi. Né? Mas eu não vejo sentido isso, Nenhum porque sentido. você tem que resolver a questão tributária. Seria muito vantajoso para o Estado, para o contribuinte, para a sociedade de Rondônia, que houvesse a transação tributária. também acho. E esse encontro de contas, né, entre a empresa de saneamento e a companhia de energia já beneficiaria o Estado também, porque reduz o passivo da empresa de saneamento que a gente está... E vários municípios recebem um dinheirinho. Exatamente. Seria muito bom porque traria para os cofres do Estado um valor que a gente não sabe se recebe nos próximos 10 anos. Sim. Então seria muito vantajoso. Mas é preciso vencer essa resistência que se criou na sociedade em função de, tá perdoando dívida, não pode, tá? O nego tá levando por fora. Exatamente. Enfim, isso acaba atrapalhando, né? E assim, parabéns pela tua postura de ir buscar fatos e entender as situações. Se o nosso debate público fosse em torno de fatos, de dados que a gente consegue comprovar, nossa, metade das nossas discussões tinham cessado e a gente tinha avançado em muitos temas. Então o Estado está bem economicamente? Sim, Rondônia continua sendo um Estado com muito equilíbrio, com capacidade de honrar seus compromissos, com capacidade de continuar investindo nas políticas públicas e capacidade de tomar empréstimo para acelerar o investimento necessário para a população. Então, se o Estado está bom, o governador pode continuar viajando, né? Secretário, seja bem-vindo. Obrigado. Foi maravilhoso esse papo. Olha que não é fácil a gente entrevistar um especialista na área tributária, até porque nós, jornalistas, tem que... Não, você foi bem, você foi bem. Mas foi um prazer. Prazer meu. Até o final do ano, não se preocupe não, que a gente vai chamar o senhor de novo aqui para a gente dar uma conversada. Muito obrigado. Prazer, fique à vontade. Continue com a gente, continue compartilhando, assiste em todas as nossas plataformas a entrevista com o secretário de Fazenda, o secretário de Finanças, o homem que está com a tulha cheia no estado de Rondônia. Um abraço, secretário. Obrigado, Robson.